Um privilégio para mim, pastor Danilo e igreja. Eu não consigo ainda pronunciar essa expressão, 706 Sul, é isso? Isso. Aqui é tudo diferente, né? Tem 603 também, é isso? Eu já ouvi alguns números, mas é um privilégio para mim. E eu quero compartilhar, de maneira bem objetiva, uma palavra que o apóstolo Pedro deu para as igrejas que estavam em dispersão. Significa que, por causa das dificuldades, das ameaças, das intempéries, isto é, das tempestades sociais, políticas, que eles viviam naquela época, eles começaram a sair de suas cidades, começaram a sair de seu país e foram para outros lugares onde eles podiam viver e desenvolver a sua fé em Jesus. Pedro escreve a sua primeira carta para eles. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí, na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Esta carta, Pedro escreve como presbítero, como alguém que já tinha estado com eles, já havia ensinado para eles sobre isto, e agora estava apenas escrevendo uma carta para lembrá-los daquilo que ele já havia ensinado. Talvez o que eu faço aqui hoje seja isso, lembrar vocês do que vocês já ouviram e já aprenderam a respeito disso. Capítulo 5, apenas o versículo 12. E você pode ler comigo esta expressão. Capítulo 5, 1 de Pedro, capítulo 5, apenas o versículo 12. Está aí o texto. Eu vou ler aqui, porque aí eu leio igual vocês, tá bom? Não sei se está diferente. Vamos lá, ler juntos? 5:12. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Esta expressão de novo significa que ele já havia ensinado, falado, pregado sobre isso para eles. Isso quer dizer o seguinte, não é novidade. O que vou falar agora para vocês, estou escrevendo, não é novidade. Em tempos difíceis, nós temos dificuldades de entender, de nos relacionar com a graça de Deus. É por isso que eu quero colocar o meu tema aí, que é o tema da primeira carta de Pedro. O tema está aqui no versículo 12. O tema da carta dele é, eu estou falando de novo, só que agora de maneira bem resumida para vocês, sobre a genuína, a pura, a verdadeira graça de Deus. E eu estou dizendo que nesse período de dificuldade, e eu louvo a Deus porque nós ainda não estamos como a Venezuela e como tantos outros países, mas nós vivemos um período de dificuldade. Nós vivemos dentro do nosso país uma guerra civil. Essa guerra civil atinge o Congresso Nacional, essa guerra civil atinge o nosso Supremo Tribunal de Leis. Nós, em todos os sentidos, nas cidades as pessoas não andam mais tão à vontade. Eu percebi que aqui em Palmas é um pouco mais à vontade. E eu espero que permaneça assim. Eu conheço outras cidades do Brasil que também são assim. Graças a Deus por isso. Mas Fortaleza, por exemplo, já não é mais assim. Fortaleza, depois de 9h30, não para mais em sinal. Você não para mais em sinal. Você não entra mais em determinadas ruas, determinados lugares. E dependendo do lugar, você tem que abaixar o vidro do carro para você entrar e sair. Então nós vivemos um contexto conflituoso. E eu não quero fazer apologia a A ou a B aqui, politicamente falando. Estou falando de nossa realidade, que era a realidade que esse povo aqui vivia. E este papel da genuína graça nem sempre bate com a nossa expectativa. Nem sempre é identificada por nós. Nem sempre nos faz sentir tão seguros como deveríamos nos sentir por causa dela. É isso que Pedro está falando para os irmãos. Lembra daquilo que eu ensinei? Agora vocês estão vivendo isso, então agora eu quero que vocês se lembrem bem disso.
Ele disse: eu estou mandando Silvano levar essa carta. Coloque aí para mim o ponto seguinte, só dá um toquinho, isso. A graça de Deus, Pedro está dizendo aqui, não isenta o cristão de passar por provações, mas o assiste em todas elas. A graça de Deus não nos isenta de passarmos pelo o que qualquer ser humano pode passar, por exemplo, até de ser assaltado, até de entrarem na nossa casa, até de sermos alvejados por uma bala, perdida ou direcionada. A graça de Deus não nos isenta de perder o emprego. A graça de Deus não nos isenta de passarmos dificuldades financeiras. Ela não nos isenta de uma doença, de uma enfermidade terminal. Mas ela nos assiste. Certamente ela nos assistirá em todas ou qualquer circunstância que viermos a viver. Porque esse é o papel dela. O papel da graça é gerar em nós virtudes que sejam ferramentas, que sejam recursos dados por Deus para suportarmos tal ou tais situações. É por isso que Ele nos deu a graça dele. É para que a nossa alegria da salvação não seja ameaçada por circunstâncias vividas por nós mesmos. Porque nós vamos ouvir, como diz o salmista: você está passando por isso e você não crê em Deus? Você está passando por isso, mas você não é crente, você não é evangélico, você não lê a Bíblia, você não ama a Bíblia, e você não diz que Jesus é o seu Salvador. E por que você está passando por isso agora? Por que você sofre o que você está sofrendo? A questão é, o teu Deus, aonde está diante de tudo isso que você vive? Onde está Deus? Eu tenho visto muita gente contar a experiência que encontrou Deus dizendo assim: Deus, se o Senhor existe, eu preciso do Senhor agora, então se manifeste, por favor. E Deus se manifestou. E essa é a experiência, esse é o testemunho que dão. Eu quero que você olhe comigo. Nós vamos fazer uma leitura rapidinha aqui, bem dinâmica, apontando algumas questões que Pedro levanta como recursos da graça genuína de Deus. Por favor, vamos ver o primeiro. Passar para o próximo slide. Isso, pode passar, o primeiro. Olha aí o verso 5 e 6 do capítulo 1, por favor. Eu quero que você leia comigo, versos 5 e 6. Você já pôde encontrar? Vamos ler juntos? Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Nisso exultais, embora, se necessário, sejais contristados por várias provações. Quer dizer o seguinte: as provações não são sinais que Deus não está nos guardando. Os acontecimentos não são sinais de que Deus não está nem aí para nós, ou que Deus nos esqueceu, ou que isso não é importante para Ele. É isso que Pedro está dizendo. Não importa as circunstâncias, vocês são guardados pelo poder de Deus. Para quê? Para que vocês, mediante a fé, experimentem de todos os resultados, de todas as bênçãos da salvação que foi preparada para vocês. Ele disse: vocês vão passar por momentos de muito constrangimento. Vocês vão passar por momentos de contristação, ou de contristamento. Eu não sei qual é a expressão mais correta. Mas a verdade é que você vai sofrer, que você vai ser atribulado. Você não vai escapar disso, você está sujeito a isso. Isso não quer dizer que você não está guardado pelo poder de Deus. Ele disse, se necessário,
e você vai ver um pouquinho mais se você continuar lendo a carta, é porque há alguns sofrimentos que não seria necessário passarmos por eles se nós agíssemos com sabedoria, inteligência e obediência. Há muito sofrimento que é fruto de desobediência. Há muito sofrimento que é fruto de inadimplência nossa, ou de teimosia, ou de esquecimento, ou quem sabe, tempo em que nós estamos alimentando nossas paixões e nos esquecemos de quem somos ou quem somos. Primeira, significa segurança. A graça, o recurso da graça de Deus é que nós estamos salvos, nós estamos protegidos e nós estamos seguros, mesmo passando por circunstâncias adversas que nós não gostaríamos de passar, ou que aparentemente entendemos que a graça de Deus não permitiria que passássemos. Vamos para a segundo ensino de Pedro. Está ainda no capítulo 1, versículo 13 a 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Preste atenção. E esperai inteiramente na graça. Você não terá forças de você mesmo ou de você mesma para suportar. Não tente dar conta disso por sua conta mesmo, ou por sua conta mesma. Não tente. Ele está dizendo aqui, esperai inteiramente, use os recursos da graça. Essa é uma virtude, sobriedade que a graça nos dá. Graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Santo aqui não é o que não peca, não. Santo aqui é o que tem em Jesus. Porque Jesus é perfeito, nós não somos, Ele é santo. Então, a nossa santidade está na pessoa de Jesus. E a graça e os recursos dela nos vêm por causa e na pessoa de Jesus. É por isso que não dá para abrir mão de Jesus. Não dá para viver sem Ele. Aliás, tem uma canção que a gente canta assim, né? Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá para viver. É por isso que não dá para abrir mão. Nós temos um líder, um mentor espiritual que nos ensinou o seguinte: Fábio e Leonor, a questão não é o tanto que vocês pecam, não é o quanto vocês pecam. A questão é o quanto vocês permanecem em Jesus. Porque quanto mais vocês conseguirem permanecer nele, quanto mais vocês vencerão o pecado. Quanto mais vocês vencerão as paixões de vocês. Pedro já tinha chamado a atenção aqui nos versos anteriores que li, e agora ele está complementando isso aqui. Para Pedro, a santidade aqui não é o quanto você faz para Deus. A sua santidade não é pelo quanto que você ora ou pelo quanto que você peca ou deixa de pecar. A santidade aqui é o quanto que você permanece em Jesus. É lá que você vai encontrar a sobriedade necessária para suportar e se relacionar com todos esses acontecimentos. E vale dizer que há momentos que tiram a gente do sério. Tiram a gente do sério. Quando a gente percebe, a gente já agiu na carne. Paixão aqui é carne. Já agimos na carne. Não deu nem tempo de pensar ou de avaliar. Diz ele, pelo contrário. Assim como é santo aquele que vos chamou, Jesus, e é nele que nós vamos desenvolver esta santidade. Essa santidade você vai conseguir viver separado. Na mesma medida que você permanece em Jesus, do poder do pecado. Romanos 6 diz que nós fomos salvos do poder do pecado. Então, quanto mais eu permaneço em Jesus, quanto mais eu fico distante do pecado que não tem mais poder sobre mim. É isso que Pedro está dizendo. Então, vamos para o terceiro ponto que Pedro ensina, por favor. Isto. Então, graça genuína significa segurança, não importa o contexto que você viva. Graça genuína significa sobriedade. Graça genuína significa submissão. Esse é um termo muito complicado, principalmente
quando é usado na relação marido e mulher. É muito complicado esse termo submissão. E de fato a nossa língua, ela é muito rica em muitas outras palavras, mas nessa palavra é muito complexa. Nós não temos muito como explicar esta expressão submissão. Uma missão que está submissa, ou que está sujeita. Não é muito simples explicar isso. Mas aí, olha comigo no capítulo 2, versículo 16 e 17. Preste atenção nisso, gente. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus. E qual é a última expressão? Honrai. Quem que era o rei deles nessa época aqui? Quem era o rei desse povo aqui na época? Me ajudem aí, gente. Era Nero. Dava para honrar Nero? É simples honrar a Nero? Como que um cristão podia honrar a Nero? Pois é. Mas ele está dizendo aqui que nós não devemos causar. Nós não devemos usar da liberdade para causar. Precisamos dar honra a quem honra. Tratar a todos com honra, inclusive ao rei, inclusive a Nero. O que Pedro está dizendo é que eu preciso aprender a viver de maneira submissa. Eu terei dias melhores, eu agirei com mais sabedoria, porque eu não posso agir contra aquele que tem autoridade sobre mim. Todas as vezes que eu me ajo contra aquele que tem autoridade sobre mim, eu estou rebelando. E existe lei para tratar daqueles que se rebelam. Não é verdade? Quem é a autoridade espiritual nossa? É Jesus. Todas as vezes que eu me rebelo contra Jesus, eu estou me rebelando contra uma autoridade. E há leis que serão usadas para me tratar em relação a isso. Ser submisso, isso é uma virtude que vai ajudar você a viver em dias difíceis. Assim como a sobriedade e a segurança. Esta virtude de submissão vai ajudar você a viver dias difíceis. Nós estamos precisando nos preparar para isso. Se agora os dias estão difíceis, eles podem se tornar mais difíceis ainda. E é muito importante que você faça a sua escolha e tome a sua decisão, e que você assuma as responsabilidades depois dessa decisão que você tomar. Vamos para o quarto item, por favor. Graça significa sofrimento. Mas pastor, sofrimento é virtude? Sim, sofrimento é virtude. A Bíblia trata sofrimento como uma virtude. Por isso que Jó tornou-se o homem que tornou-se. A maneira como ele viveu em sofrimento. Vamos ver o texto bíblico aí, capítulo 3, versículo 13 a 17. Quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo, permanecei em Cristo, não abra mão disso, como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos aqueles que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom
procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. Esse texto é suficiente para nos falar a respeito desta virtude, sofrimento. Aí Pedro, lá no capítulo 5, encerra estes ensinos, dizendo para ele o seguinte: uma boa maneira de você cultivar estas virtudes, você precisa saber de algo para você cultivar essas virtudes, mesmo diante dos maiores desafios que você pode ter. E Pedro, então, fala de 4 coisas que não mudam. Não há circunstância alguma. Não há circunstância alguma que pode mudar isso. Aqui na terra, enquanto estamos aqui. Enquanto não houver a manifestação da volta de Jesus, nenhuma circunstância vai mudar isso. 4 coisas. Olha qual é a primeira que está aí, por favor, vamos colocar aí. A carne. As nossas paixões. Nós podemos controlá-las, mas mudá-las não. Há uma guerra permanente entre as nossas paixões e os ensinos de Jesus. As nossas paixões e a pessoa de Jesus. As nossas paixões e o Espírito Santo. É a guerra do Espírito e a carne. É o tempo todo. Isso não vai cessar até que Jesus se manifeste. Isso não vai parar. A salvação não limita você, ou não isenta você desta luta. A graça de Deus não isenta você desta luta. Olha aí o que diz, versículos 5 a 7. Igualmente aos jovens rogo, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato uns com os outros. Agora ele está falando para mim e para você. Cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Soberba aqui é paixão, é desejo. Deus resiste a isso. Há uma guerra declarada entre a vontade de Deus e a nossa vontade. Os desejos de Deus e o nosso desejo. E Pedro disse: você não pode mudar isso. Isso não vai mudar. Podemos ficar orando aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana, momento a momento. Isso não vai mudar. Porque carne não se converte. Carne não se transforma. Carne não se santifica. Carne não muda. Carne será carne até o final. De acordo com as Escrituras, o nosso coração representa essa carne. O nosso coração representa esta vontade ou esta paixão. Ele se alimenta destas paixões. Isso não vai mudar. Por quê? Não pode mudar. Lembra lá do que nós lemos no início? Bem lá no início? Que essa carne não muda. Toda carne é como a erva, e toda glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai sua flor. A palavra do Senhor permanece, porém, para sempre. Carne é carne. Carne não muda. Não muda. Olha aí o verso 11 do capítulo 2. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. Tem muita gente que pensa que está tão bem, que dá conta de algumas coisas, e de repente ele percebe que não estava tão bem assim, que ele não deu conta de controlar a carne. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos da ajuda da palavra. Nós precisamos de permanecer em Jesus para conseguirmos suportar as necessidades da carne, vencer a carne e nos mantermos em Jesus. Preste atenção. A carne não muda. Não pense que você vai converter a sua carne. Aliás, nem perca tempo de orar por isso. Porque isso não vai mudar. Mas quanto mais você permanecer em Jesus, quanto mais distante você vai ficar do pecado. E quanto mais você vai vencer a carne. Mas não transformá-la, não mudá-la. Você nunca estará pronto o suficiente para enfrentá-la sozinho. Todas as vezes que você se der a esse direito, você vai se dar mal.
É assim que nos ensina as Escrituras. Segunda coisa que não muda. Segue aí, versículo 8 do capítulo 5. Pedro continua falando: assim como vocês precisam cuidar da carne, cuidem também do inimigo da sua alma. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge o tempo inteiro, procurando sempre alguém quem ele possa devorar. Resistir-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Carne não muda, mas o diabo também não muda. O diabo não se converte, por isso Deus o precipitou lá da glória. O diabo não se transforma. O diabo não muda. Não acredite que ele fique bonzinho. E não acredite que ele está dando uma trégua para você. Pedro está dizendo, ele não dá trégua. Ele fica o tempo inteiro. E ele vai observando as paixões e as fraquezas. E exatamente quando nós estamos próximos de sermos desafiados nelas, ele está ali presente. Ele não vai perder a oportunidade. Não dá para culpá-lo de tudo. Por isso que Pedro diz primeiro que a responsabilidade é pessoal, é nossa, é a carne. Isso é responsabilidade nossa. Mas o diabo vai se manifestar. E ele está vivo. Está sob controle, mas está solto. Ele não pode fazer o que quer e quando quiser, mas ele está solto. E ele não vai parar de tentar. Preste atenção, assim como a carne não muda e não se transforma, o diabo também não muda e não se transforma. Ele nunca fica bonzinho. Lembra que Jesus ensinou para os seus discípulos? Que o diabo vem para matar, roubar e destruir. É todo o trabalho dele, é o que ele ama fazer. E é o que ele quer fazer sempre. E por onde ele passa, fica um rastro de destruição, de tristeza, de angústia, de conflitos, de pessoas feridas, machucadas, sentindo-se derrotadas e achando que não vai dar mais conta de viver. Terceira coisa que não muda. No finalzinho aí, Pedro disse, este mundo que Pedro usa aqui, é o mundo sistema, que nós estamos inseridos nele. É o mundo sistema. É claro que nós não podemos perder a nossa indignação. A indignação é algo que nos mantém vivos na questão da justiça. É lógico. O dia que você perder a sua indignação, você vai começar a abrir mão ou a se envolver com injustiças. Agora, não somos nós que vamos resolver todos os problemas de justiça do mundo, então nos tornarmos justiceiros. Não somos nós. Deus vai levantar as autoridades necessárias para isso. No tempo dele, ele vai fazer isso. Com certeza. Todas as coisas serão reveladas. Não há nada que aconteça e que fique para sempre em segredo. Isso é palavra de Deus. Vai ser revelado. Mas o mundo jaz, este mundo sistema, é um mundo controlado pelo maligno. É dele esse mundo mesmo. É por isso que ele levou Jesus lá para cima e disse, eu vou te dar esse mundo inteiro. Porque Paulo disse que é ele quem controla mesmo este mundo. Um dos filmes que mais me impactaram foi O Advogado do Diabo. Porque é impressionante como o cineasta captou a ideia. Onde ele está presente, como ele age. Até quando ele fala a verdade é mentira. O diabo não se converte. O mundo não se converte. O mundo não muda. O mundo jaz no diabo. E o diabo vai aproveitar todas as fraquezas da nossa carne. Todas as nossas paixões. Então não tente mudar a carne. Não tente converter a carne. Tente subjugar a carne. Tente mantê-la lá. Você só vai conseguir fazendo isso permanecer em Jesus. Não tente vencer o diabo sozinho. Ele é poderoso. Ele é muito poderoso. Se você permanecer em Jesus, então você vai poder resistir na fé. Não tente mudar o mundo. Não tente controlar o sistema do mundo.
ele não tem controle porque ele jaz do inimigo. Mas se você permanecer em Jesus, você vai viver virtuosamente, mesmo neste mundo que jaz no maligno. É isso que Pedro está dizendo. E sabe qual é a boa notícia? A boa notícia está aí no quarto ponto, que não muda. Vocês podem me dizer qual é? Olha aí o verso 10. O Deus de toda graça, o Deus que dá esses recursos, essas virtudes, para mim e para você. Virtude de segurança, de sobriedade, de submissão, de sabermos sofrer o sofrimento que não temos como evitar. Este Deus de toda graça, que é em Cristo, por isso que você precisa permanecer em Cristo. Esse é o seu trabalho, permanecer em Cristo. O seu trabalho não é fazer para Cristo, não é fazer por Ele, não é fazer no lugar dEle. O seu trabalho é permanecer nele. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo, o Senhor, vos há de aperfeiçoar. Olha aí os verbos, olha aí as ações de Deus, através dos recursos da graça que Ele nos dá. Olha aí, aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Se alguém pedir razão da sua esperança, você terá para dizer. Faz sentido? Ele nos dá as virtudes da graça, Ele nos ensina aquilo que nós não temos que usar a graça para mudar, e Ele nos diz, e eu vou estar com vocês na pessoa de Jesus. E vocês serão em qualquer circunstância aperfeiçoados, firmados, fortificados e fundamentados. Não há nada que possa afastar você do amor de Deus. Absolutamente nada. Não há sofrimento que possa afastar você do amor de Deus. Não há circunstância alguma, enfermidade alguma, poder nenhum, nem no céu nem na terra, que possa afastar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a palavra de Deus para você hoje. Deus te abençoe. E guarde você nesse mundo que jaz no maligno, lutando contra essa fera que o tempo todo quer nos devorar, e lutando contra as suas próprias fragilidades e fraquezas. Pedro ensina, permaneçam nele. Permaneçam nele que vocês serão mais, não somente vencedores, mas mais do que vencedores. Eu sei que está difícil, eu sei que está sofrido, mas permaneçam nele. E ele vai te dar os recursos, a genuína graça dele vai te dar os recursos, as virtudes que você precisa para suportar os dias maus. Eu quero encerrar pedindo você para ler comigo. Vamos fazer um resumo aqui e vamos ler juntos? Pode passar? Obrigado. Você pode ficar de pé para a gente orar depois? Vamos ler juntos? Por isso, sejamos sóbrios e esperemos na graça, cingindo o nosso entendimento, pois nós somos guardados pelo poder de Deus, mesmo que por breve tempo sejamos contristados, afligidos por várias provações. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não éramos povo e nem tínhamos alcançado misericórdia. Agora somos povo e alcançamos. Vamos orar. Esse é o desafio que recebemos hoje, Pai. Parece que o apóstolo Pedro está vivendo os nossos dias. Parece que ele mora no bairro que eu moro, na cidade que eu moro. Parece que ele trabalha onde eu trabalho. Parece que ele precisa cumprir as suas obrigações sociais e como cidadão no país que eu moro. Parece que ele está ouvindo o que as pessoas estão dizendo. E parece que ele está ouvindo o que o meu coração está me dizendo. E então ele traz essa palavra e me desafia. E me desafia a ser cristão. Me desafia a permanecer em Jesus. Me desafia, antes de olhar para mim mesmo, olhar para as necessidades dos outros, eu preciso estar com os meus olhos fitos, fixados nele, em Jesus. Obrigado por esta palavra
que nos conforta, nos desafia e nos aponta a direção. Que bom, Pai, que o Senhor vai nos fortificar. Que bom que o Senhor vai nos dar fundamentos para resistirmos aos dias maus, às propostas enganadoras. Que bom, Pai. Que bom. Bendito seja o Senhor, que não nos deixa, que não nos abandona, que é nossa companhia e que na pessoa de Jesus estará conosco todos os dias até a consumação do século. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Deus os abençoe.